carnaval, a gente sabe que antes do carnaval é muito complicado as coisas acontecerem, né? Então a gente desmarcou e jogou para depois do carnaval, e graças a Deus conseguiu quase todo mundo aqui, né? São 3 participantes de cada comunidade, 6 comunidades ao todo, comunidades com as quais a gente já trabalha e comunidades com as quais a gente pretende trabalhar em breve, se Deus quiser, no Elementar e no Elementar, né? Então, em primeiro lugar, é agradecer vocês por estarem aqui, por terem vindo, se deslocado das comunidades de vocês, e dizer que a felicidade é imensa, né? Em segundo lugar, o programa do evento são essas 2 folhinhas azuis que vocês receberam dentro da pasta, né? São 3 dias de programação, a programação mais pesada é a de amanhã mesmo, né? No último dia a gente vai até mais ou menos a hora do almoço, tá? E nesses 3 dias de programação, o que é que a gente pensou, né? Os professores, os bolsistas que estão trabalhando aqui com a gente, que eu já agradeço desde já, porque se não fosse por eles a gente não transmitia, não fazia metade do que a gente está fazendo. Um agradecimento especial desde já para os bolsistas e para os voluntários, que tem gente aqui que não é bolsista e está trabalhando também, né? Então, o que a gente imaginou para esse evento, né? É uma oficina de gestão dos sistemas que a gente está instalando, né? De gestão comunitária desses sistemas. Então, o que a gente imaginou foi chamar gente que já faz isso. Gente que já tem sistemas energéticos nas suas comunidades, que já tem que gerir esses sistemas, e como é que eles fazem para gerir. Então, nós convidamos gente que já lida com sistemas energéticos off-grid, que a gente chama, né, fora da rede, e é o caso de vocês, para a gente ver como é que eles gerem isso, como é que eles fazem. Se eles têm um fundo, se eles têm um medidor em cada casa e as pessoas pagam conta de luz, como é que as outras comunidades fazem? Foi essa a nossa ideia, né? Ver como é que todo mundo está fazendo para ver se a gente acha um modelo interessante para a gente também, né? Outra vertente são comunidades que usam a energia para gerar renda. Então usam a energia para produzir mel, ou para fazer turismo de base comunitária, ou para criar, ou para ter uma pequena indústria de polpa de fruta, por exemplo. Então nós vamos ter todas essas pessoas participando com a gente. Pessoal do Surucuá, pessoal do Anã. Então tem muita gente que vem contar as suas experiências para a gente, né? E a ideia é essa, dividir experiências, né? Vai chegar um momento em que eu vou pedir para as pessoas com quem a gente já trabalha, que dividam também as suas experiências. Pessoal de Porto Rico, pessoal de Cachoeirinha, que já tem sistemas implementados nas suas comunidades, né? Mas é uma coisa informal, né? Pode levantar e vir aqui falar no microfone, se não quiser pode falar de onde está, mas a gente vai pedir que dividam um pouquinho as experiências de vocês em algum momento, né? Temos professores da UFOP também aqui com a gente. Temos uma pessoa do Projeto Saúde e Alegria, que vai falar um pouquinho da experiência do Saúde e Alegria. Temos 2 participações remotas. Um comunitário de Nova Limeira, no Amazonas, que gere um projeto que foi implementado pela WWF, que é uma ONG. A comunidade se chama Nova Limeira, o nome dele é Jonas, e ele vai participar remotamente com a gente pelo Google Meet. E a segunda participação remota é de uma engenheira do projeto Mamirauá, no Amazonas também, que tem experiências de sistemas energéticos off-grid nas comunidades, experiência com máquina de gelo e esse tipo de coisa. Então, são 2 participações remotas que a gente tem. A gente não conseguiu trazer essas pessoas, mas a gente conseguiu fazer com que eles participassem pela internet, tá? Se houver alguma dúvida sobre diárias, programação, etc., pode tirar comigo, tá? Se houver alguma dúvida sobre alimentação também, pode tirar com a gente. A gente vai almoçar aqui no restaurante universitário. Então o almoço de vocês já está garantido, pago, tá? Aqui no restaurante universitário. As diárias que vocês receberam, além do dinheiro para pagar a passagem de barco, né? Que é mais ou menos R$200 para cada pessoa, porque é mais ou menos isso que dá a passagem de barco, só do Porto Rico, que é um pouco mais, então eles receberam um pouco mais, porque a passagem deles é mais cara. Vocês têm R$300, 100 por dia, mas o almoço já está pago. Então é 100 por dia só para janta e se locomover, tá? E se divertir se quiser, em algum momento, tá bom? Enfim, nós vamos começar então com... eu vou dar uma passadinha de pano do que a gente já fez, né?
projeto já fez. E vou dar uma passadinha de pano também nas políticas energéticas pensadas para localidades remotas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, a empresa de planejamento energético, que é a empresa responsável por planejar o fornecimento de energia no Brasil inteiro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como a EPE vê as comunidades remotas, como que ela nomeia essas comunidades e como é que elas são atendidas ou não são atendidas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já fez no projeto e depois os professores vão apresentar para vocês o instituto em que a gente está e o laboratório em que a gente está, e daí a gente começa com a programação propriamente dita, tá bom? Alguém tem alguma dúvida já nesse momento? Tudo certinho? É só levantar a mão e perguntar, tá, gente, se tiver dúvida, tá bom? Então nós vamos começar um pouquinho vendo como é que são geridos esses sistemas off-grid, como é que o Estado planeja isso, como é que as concessionárias planejam isso e por que é que as comunidades de vocês não estão aí no planejamento, tá? Então vamos lá. Olha, gente, vamos começar falando sobre sistemas isolados, né? O que a gente chama de sistemas isolados? Bom, o Brasil está praticamente inteirinho interconectado do ponto de vista energético. Então está todo mundo na rede. O que é a rede? É aquilo que está passando ali, ó. São aqueles fios que passam ali. Então a gente aperta o botão, a luz acende. A gente pluga um negócio na tomada, a coisa acontece. Por quê? Porque a gente está na rede. A gente está na rede por quê? Porque estamos próximos de locais que estão gerando essa energia, né? Então, quem está próximo de grandes cidades, de grandes capitais, de núcleos urbanos, está na rede, certo? O sistema se chama Sistema Interligado Nacional, a gente chama ele de SIN, S-I-N, SIN, né? Então, quem está no SIN? Quem está no SIN geralmente são as cidades, os núcleos urbanos, as indústrias, está todo mundo nessa rede. Opa, todo mundo não, porque vocês não estão. Então, quem não está no SIN é chamado pela empresa de planejamento do governo de sistema isolado. Então, são sistemas elétricos de serviço público que não estão conectados ao SIN. Esses são os sistemas isolados. Dentro dos sistemas isolados, existem regiões que a gente chama de regiões remotas, que são vocês. Vocês são exemplos de regiões remotas, né? São pequenos grupos de consumidores que estão no sistema isolado, porque eles não estão no SIN, mas eles estão afastados dos núcleos urbanos, afastados das sedes municipais. E são pequenos, são localidades pequenas, certo? E por que isso é importante, ser pequeno ou ser grande? Porque o nosso sistema, gente, de distribuição de energia, ele foi privatizado. Já tem aí os seus 20 e poucos anos. Começou a privatização no governo FH. Isso 98, por aí, 2000, né? Então, o que acontece? Com a distribuição privatizada, ou seja, entregue a uma empresa privada, essa empresa quer ter lucro com esse sistema. Ela quer ter lucro distribuindo energia. Porque ela é uma empresa privada, ela não é do Estado, ela não é do governo, ela não é pública. Certo? Então é claro que para a empresa não vale a pena ir para uma comunidade muito pequena, levar o serviço, porque ela quer ter lucro. E ela vai ter muito custo logístico e operacional levando energia para comunidades pequenas. Então, o que acontece, gente, é que com a privatização, infelizmente, as comunidades pequenas, elas ficam um pouco à mercê dos programas de universalização da eletricidade, como, por exemplo, o Luz para Todos, né? Então, se a concessionária, que é a empresa privada, não leva, porque para ela não vale a pena levar, ela quer ganhar dinheiro, e aí tem que ter economia de escala. O que é economia de escala? Tem que ter tamanho, né?
Então, essas comunidades têm que ser atendidas pelos programas de universalização da energia, né? Ou essas localidades, como está escrito aí, que são conjuntos de unidades consumidoras que formam um mercado consumidor de energia a ser atendido. Vocês são o mercado a ser atendido. Porém, as empresas que agora são privadas não têm muito interesse, né? Então, características dos sistemas isolados, gente. O que são características? Como é que eles são? Como é que são esses sistemas isolados? Bom, baixa ocupação demográfica, ou seja, pouca gente. Tem pouca gente. Não é como uma cidade igual a minha, que tem 17 milhões de almas, né? Os sistemas isolados têm pouca gente. São sistemas pequenos, de pequeno porte, ou seja, mesmo quando esses sistemas isolados são atendidos, geralmente eles são atendidos por grandes grupos geradores. Grupos geradores grandões, né? Que formam pequenas termoelétricas, né? Energia térmica. Então você queima, no geral, diesel nesses sistemas, tá? Principal fonte de geração, óleo diesel. Está aí escrito, né? Não há interligação, a gente tem 271 sistemas isolados no Brasil. E vocês podem ver aqui pelo mapa que a grande maioria fica no norte, fica na Amazônia. Muitos deles no Amazonas, né? Aqui. Muitos deles no Pará. Vocês estão aqui nesse pontinho aqui, mais ou menos. Tá? A maior parte deles, então, na Amazônia. A única capital que não está no tal do SIM, que é o nosso Sistema Interconectado Nacional, é Boa Vista, capital de Roraima. Ela ainda não está no SIM. Certo? Então ela tem também uma termoelétrica atendendo ela lá pertinho dela, porque ela não está ligada no SIM. Né? O que é o SIM? O SIM são todas as fontes energéticas que a gente tem. A gente tem o quê? Hidrelétrica, né? A força da água, certo? Tem aí Belo Monte, tem Giral, aqui é mais próximo de vocês, é Curuá, né? Que foi construída e inaugurada, se não me engano, em 76. Né? Já tem um tempo. A gente tem termoelétricas. O que são termoelétricas? Elas queimam algum tipo de combustível. Ou é diesel, ou é gás natural, pode ser biomassa também, biomassa da cana. Tem muita gente queimando biomassa da cana, mas essa energia da biomassa geralmente é usada pelos próprios caras que produzem a cana. Eles mesmos geram energia, eles mesmos usam. Né? A gente tem solar, a gente tem eólica. Então, dentro do SIM, tem todas as fontes. Todas as fontes que pode ter. O Brasil é um país que tem diversas fontes e a gente usa todas elas. Todas essas usinas estão no SIM. Então, manda-se a energia para o sistema e depois essa energia é distribuída. Né? É assim que acontece. No caso de vocês, não, porque vocês não estão no SIM. Então, a fonte de vocês tem que estar lá. Né? O sistema gerador de vocês, a usina, a pequena usina de vocês, tem que estar lá onde vocês estão. Porque vocês estão fora do SIM. Certo? Se tiver alguma dúvida, me diz. Tá? Então, o SIM é formado por um monte de fontes. Né? Incluindo a eólica, a solar e tudo mais. Demanda reprimida. Isso é um conceito da economia. Né? Mas é um conceito fácil da gente entender. Quando tem um lugar que precisa de alguma coisa e essa coisa não vem, a gente diz que esse lugar tem uma demanda reprimida. Então, por exemplo, a energia elétrica para vocês, certo? Vocês não têm energia elétrica 24 horas por dia ou não têm energia elétrica a maior parte do dia. Então a gente diz que vocês têm uma demanda reprimida. Reprimida por quê? Porque não foi atendida. Né? Ou seja, existe a vontade de ter a coisa, mas vocês não têm a coisa. Né? Aproximadamente, nesses 271 sistemas que não estão ligados nos SIMs, sistemas isolados, tem aproximadamente 760 mil consumidores. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas que não está conectada na rede. Tá? 0,6% do consumo brasileiro em 2019, ou seja, não chega a 1% do nosso consumo, mas é gente para chuchu. Né?
40% do território nacional, que é esse azul aqui todo, né? Ou seja, é quase metade do território nacional que tem sistemas isolados não conectados à rede, né? Localizados predominantemente na região norte, como a gente já viu. Histórico de carga oscilante, outra expressão bonita para dizer que a energia não é firme, que a energia oscila, tá? E predominância do segmento residencial, ou seja, tem mais residências do que indústrias, do que comércio nesses sistemas isolados, tá? Alguma dúvida? Tem 2 sistemas isolados que não são na Amazônia e na região norte. Um é aqui, Fernando de Noronha, e o outro é no Mato Grosso, tá? O restante, tudo aqui para a região norte, ok? Bom, como é que eles são atendidos, né? Então, como eu já falei, geralmente pelos programas de universalização de energia elétrica e programas de eletrificação rural, né? A gente conhece o Luz para Todos, porque foi o maior deles, né? Atendeu 18 milhões de pessoas, uma coisa muito grande que foi feita com Luz para Todos. Mas desde a década de 70, a gente tem programas de eletrificação rural, alguns levados a cabo mesmo pelo governo federal, como o PNR, que é o maior deles. Nós tivemos 3 edições do PNR, né? Programa Nacional de Eletrificação Rural. Então existem vários programas e alguns estados do Brasil têm os seus próprios programas. A Bahia tem, já teve, Minas Gerais já teve, São Paulo também já teve, né? Em outros momentos, né? Hoje em dia está todo mundo praticamente conectado ao SIM, mesmo nas zonas rurais dos estados do Sudeste, né? Olha aí, Luz para Todos, a marca de 18 milhões de pessoas atendidas entre 2013 e 2018, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Ou pela expansão da rede, ou pela instalação de pequenas usinas a diesel, conforme eu já falei para vocês. Então, na maior parte das vezes, o Luz para Todos conseguiu atender as pessoas expandindo a rede do SIM, ou seja, fazendo a rede chegar nos lugares em que ela não chegava, ou colocando lá enormes grupos geradores nessas localidades pequenas para gerar essa energia, geralmente queimando diesel, tá? Mas nos sistemas remotos, né, e vocês são exemplos de sistemas remotos, que tem potencial e grande incidência solar, essa demanda foi geralmente atendida com sistemas solares fotovoltaicos. Exatamente o que a gente está fazendo nas comunidades de vocês, tá? Agora, isso é uma boa discussão, né? Sistemas individuais ou sistemas coletivos, né? A gente pode atender de mais de uma maneira, né? A gente pode atender colocando um kitzinho em cada residência tem as suas 2 plaquinhas, o seu painel de controle, o seu isso, o seu aquilo, ou a gente pode atender com mini centrais, né? No início do nosso projeto, nós discutimos bastante com as pessoas, sentamos, fizemos várias reuniões antes de começar, né, as instalações, e a gente acabou definindo, junto com as comunidades, que nós faríamos pequenas centrais, ao invés de sistemas individuais. Vejam, no Luz para Todos, eles optaram por sistemas individuais. E alguns anos depois, boa parte desses sistemas já tinha, como a gente diz, levado farelo. Já estava sem funcionar, os sistemas individuais, né? E a gente entende que talvez seja porque é mais fácil a gente cuidar das coisas quando tem bastante gente para cuidar, né? Então, tem um manual que a própria ETE lançou, a própria Eletronorte. Ô, pessoal do Cachoeirinha, tudo bom? Bom dia, gente. Tem um manual que a própria ETE lançou, que se chama Especificações Técnicas dos Programas para Atendimento às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados no Luz para Todos. Que é o quê? Como é que o Luz para Todos vai atender as pessoas que estão remotas, em comunidades remotas, né? Esse manual é de 2017. Ali, eles listam os prós e os contras dos sistemas todos. Listam os prós e os contras dos sistemas individuais e dos sistemas coletivos, né? E o manual diz o seguinte, que os sistemas coletivos apresentam maior possibilidade de preservação
devido à condição comunitária da mini-usina. Já os SIGFIs são os individuais, apresentam maior possibilidade de uso indevido dos equipamentos, principalmente baterias, por não ser de uso comunitário, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? Que quando a comunidade se sente dona dos equipamentos, talvez o equipamento dure mais. E não obstante, ou seja, apesar disso, o Luz para Todos usou equipamentos individuais. E a gente vai discutir isso um pouquinho no final do dia, do porquê, né? Esse manual também diz que nos sistemas coletivos existe uma percepção maior da energia elétrica gerada. E por que existe uma percepção maior? Por exemplo, vamos tomar o Cachoeirinha, chegou agora o pessoal do Cachoeirinha. Uma vez eu fui no Cachoeirinha em julho e tinha pouca gente lá. Tinha, sei lá, 4, 5 casas não estavam lá. O pessoal estava de férias. Sai para Manaus, sai para outros lugares. Certo? Se vocês tivessem cada um sistema individual, quando a pessoa sai da casa dela, ela tranca a casa dela, você não vai usar a energia dela. Vai estar lá o sistema dela, vai estar lá a placa captando, a bateria vai estar cheia, mas ela não vai estar usando a energia. Quando a gente põe um sistema, como o que a gente colocou para vocês, uma mini usina, se saem 5 residências, por exemplo, em julho da comunidade, as pessoas vão ver seus parentes, passar férias em algum lugar, essa energia que está sendo gerada pela mini usina, está num banco de baterias que é comum, vai poder ser usada para quem ficou, por quem ficou na comunidade. Portanto, é uma vantagem ter uma mini usina. Porque quando tem menos gente na comunidade, a energia pode ser usada por outras pessoas. Ao passo que num sistema individual não acontece assim. Conseguiram entender o que eu falei? Então, é uma vantagem, vamos dizer assim, né? Agora, todo mundo tem que cuidar, porque senão aquilo acaba, né? Bom, e onde os programas não chegam? Né? Onde não chega o Luz para Todos, como ainda não chegou para vocês? Bom, onde não chega o Luz para Todos, as pessoas têm atendimento quando aparecem instituições de pesquisa, quando aparecem ONGs, sindicatos, cooperativas, e promovem algum projeto de energia, geralmente de energia limpa, né? Como é o nosso caso, como é o caso do Saúde e Alegria, como é o caso do Mandirauá, que vai estar aqui com a gente, da WWF também, o representante deles lá na comunidade vai estar aqui com a gente. Então são exemplos que a gente vai ver, né? Neste caso, então, quando não chega o SIM, a localidade é remota, ela está no sistema isolado, mas ela não está próxima de nenhum gerador. E quando não chega o programa de universalização, como o Luz para Todos, quem chega somos nós. Ou ONGs, ou institutos de pesquisa, etc. Né? Bom, como eu já falei, a gente optou pelos sistemas coletivos, né? Mas a gestão desses sistemas coletivos e possível expansão, caso a comunidade queira e possa arcar com esse custo depois, exige uma organização muito forte da comunidade, né? Exige a coleta e o estabelecimento de um fundo, porque todo sistema tem problemas, quebra, as peças quebram, não tem jeito. Isso acontece com todo, acontece com o gerador também, né? Os geradores de vocês também quebram, ou quebravam, né? E a gente tem que ter como consertar, tá? Exige a colaboração de todo mundo para não utilizar o sistema além do que ele foi desenhado para suportar. Isso o professor Lázaro e o professor Roberval vão falar sobre isso com vocês mais tarde, que essa não é a minha praia, mas é a praia deles, né? Então, foi discutido com vocês e aí a gente fez sistemas coletivos. Então, a gente começou aqui na Resex Tapajós Arapiuns em março de 2022. A gente fez uma visita às comunidades, a gente fez reuniões com as comunidades que poderiam ser parceiras. Aqui em Cachoeirinha, do Mentai, aqui Vista Alegre do Maró. A gente conversou com todo mundo, né? Fizemos às vezes 2, 3 reuniões antes da gente começar a instalar qualquer coisa, né? Queria chamar a atenção, gente, para a logística nossa, que não é fácil, né? Porque se fosse fácil levar energia para as regiões remotas, e se desse dinheiro,
as concessionárias já estavam fazendo. Elas não estão. Elas não estão porque, além de não ser fácil, não dá dinheiro, né? Então, queria chamar um pouco a atenção para essa questão da logística. Cada viagem nossa é uma logística de guerra, praticamente. Porque a gente tem... o nosso fornecedor é aqui de Santarém, né? O nosso fornecedor das placas, dos inversores, enfim, dos controladores de carga, de tudo o que a gente leva para as comunidades, a gente compra aqui em Santarém, né? Mas o fornecedor aqui de Santarém, ele não consegue comprar tudo aqui. Ele compra de fora. Então a coisa vem de fora para ele e ele vende para a gente. E por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente acha que o dinheiro tem que ficar aqui, em Santarém. Então não faz sentido eu encomendar um negócio lá em São Paulo, né, para uma empresa em São Paulo. Não faz sentido. A gente acha que o dinheiro tem que ficar local. Então é a empresa local que nos fornece. A gente tem um parceiro local. Até que a gente consiga dimensionar o sistema, fazer esse orçamento, mandar o orçamento para o parceiro, mandar para o financiador, traduzido, ter de volta, aprovar a compra. Então é um tempo. Quando a gente chega na comunidade, com tudo já bonitinho, os alunos todos prontos para a instalação e tudo mais, é porque houve um trabalho imenso antes de logística para a gente conseguir chegar lá, né? Porque se fosse fácil e desse dinheiro, todo mundo já estava fazendo, certo? Porque as pessoas não são tontas, né? Então nós temos uma logística de guerra, praticamente, sabe? Para conseguir chegar, instalar, a gente faz isso rapidamente para o nosso tamanho de equipe. Graças a Deus nós temos alunos muito engajados com a gente, né? Tanto os bolsistas, que são 3, quanto os voluntários, que são mais uns 10. Né? A Maria, voluntária, por exemplo. O Valber, que estava ontem correndo com os meninos aí, é voluntário. Então a gente tem uma equipe que consegue fazer a coisa relativamente rápido, né? Mas mesmo assim, é uma logística imensa. Então, às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saíssem. Às vezes a gente tem que instalar um sistema que não é a primeira coisa na lista da comunidade. Quando a gente sentou com as comunidades, a gente pediu para que elas fizessem listas de prioridades. Lembra disso? Quais são as prioridades para vocês usarem a energia? Né? E eu me lembro, por exemplo, que na Vista Alegre saiu uma prioridade, mas a gente começou pela segunda prioridade. Por quê? Porque a gente já ia instalar sistemas de bombeamento de água em outras comunidades. Então a gente comprou tudo junto e instalou tudo junto. Aí a primeira coisa da lista deles vai ser feita agora, em abril. Às vezes a gente não consegue fazer tudo do jeito que todo mundo quer. Mas a gente consegue. Em algum momento a gente consegue. É mais por conta da logística mesmo. Né? E o que a gente fez até agora, né? Bom, olha, para a equipe pequena com a qual a gente começou, porque nós começamos, eu, o professor Lázaro, o professor Roberval, e 3 ou 4 alunos. Aí depois os alunos foram se juntando, os voluntários foram se juntando e tal, e hoje a gente tem uma equipe grande. Mas com a equipe que a gente tem até agora, a gente colocou um sistema solar fotovoltaico para uso comum, ou seja, ele alimenta internet, freezer, ilumina as ruas, né, da comunidade, e os prédios comunitários, o barracão, o dormitório, etc., e a igreja. Né? Isso a gente colocou em novembro de 2022. Veja, nós começamos em março a fazer reuniões. Em novembro a gente já tinha um sistema instalado. Então até que a gente foi rapidinho, né, para o tamanho da gente. Nós não somos enormes, né? Nós somos pequeninos. Então a gente tem que ir conforme o passinho a gente dá, conforme a música que a gente pode dançar. Né? A gente instalou o solar fotovoltaico para fins comuns e particulares em Porto Rico. Então tem tomadas e lâmpadas nas casas, tem iluminação LEDs na comunidade, tem um freezer, iluminação na escola, na igreja e mais um sistema dedicado ao poço d'água. Eles tinham um poço lá, mas eles não tinham como mover a bomba, né? Então a gente foi lá e instalou um sistema solar para mover a bomba. Isso a gente fez em abril de 2023. A gente colocou uma turbina hidrocinética na Cachoeirinha do Mentai para um primeiro teste, porque a gente deixou bem claro com eles que aquele sistema era um sistema que a gente estava testando, iniciando os testes, né? E
posterior identificação do uso final da energia gerada. Provavelmente a gente vai fazer a iluminação pública com essa energia da turbina num primeiro momento. Provavelmente. Vai tirar a iluminação pública do sistema fotovoltaico e jogar na turbina. Tá? E isso foi colocado em maio de 2023, a turbina. A gente colocou um solar fotovoltaico para bombeamento de água, um em Vista Alegre e um em Prainha. Em julho, de 2023, tem um zero a mais ali, perdão. Em julho de 2023, tá? E a gente colocou um solar fotovoltaico para usos particulares, ou seja, tomada e iluminação nas 13 casas, no Cachoeirinha do Metai, em outubro de 2023. Né? Na verdade, a gente juntou esse sistema com esse sistema. Nós juntamos os dois, colocamos do lado da casa onde fica o gerador, e é um sistema que tem uma chave. Então, quando o sistema solar não está gerando o suficiente, são esses dias aqui, né? Dias como esse aqui, se fizer 5 dias como esse aqui, a gente sabe que o sol não gera o suficiente. Então você chaveia e consegue passar para o gerador a diesel. Tá? Que é o que a gente pretende fazer também, muito provavelmente ali no Vista Alegre. Né? E isso foi outubro de 2023. Então, até agora, nós fizemos 5 sistemas. Né? Vamos contar de março de 2022 a outubro de 2023. Né? Temos muitos outros sistemas programados para esse ano. Para esse ano nós temos várias viagens programadas. Eu acabei de entregar esse calendário depois de passar semanas fritando em cima dele. Né? E fritando por quê? Porque a gente tem que chegar na comunidade, então, quando a água baixa muito, por exemplo, dá uma seca como deu ano passado aqui, a gente fica vendido, não chega em lugar nenhum. Não consegue chegar com os equipamentos. Né? É muito mais difícil, você tem que ir trocando de barco e pegando um barco cada vez menor para conseguir chegar. Então, nós temos mais 5 sistemas de bombeamento de água programados, mais 5 sistemas, acho que 7 sistemas de bombeamento de água programados, mais 5 sistemas para uso comum. Então, nós temos bastante coisa para fazer esse ano. Tá? E aqui umas imagens do que a gente fez. Né? Esse aqui é o sistema de bombeamento de água de Porto Rico. Essa aqui é a turbina do Cachoeirinha. Esse aqui é o sistema do Cachoeirinha, ó, são 16 placas, né, meninos? Sim. 16 módulos, 14 baterias. Esse aqui eu achei tão legal que no Porto Rico eles pintaram a casinha que eles mesmos construíram para a gente colocar as placas em cima, eles pintaram de azul. O Zé mandou essa foto, eu tenho a foto aqui. Esse aqui é lá no Vista Alegre, a gente começando, olha aqui, a caixa d'água, esse é o sistema para bombeamento de água. Tá? Então, a gente já fez bastante coisa para o nosso tamanho. E custo, né, gente? Falar um pouquinho de custo. Qualquer sistema movido por qualquer fonte vai ter custo. Não tem jeito, a gente não tem como escapar disso. Né? E vocês sabem disso porque vocês lidaram com gerador a vida inteira. E gerador, quando dá pau, tem custo. Tem que chamar alguém para consertar, não tem? Você tem que trocar uma peça, tem que vir buscar uma peça aqui. Não tem o que não tenha custo. Né? Neste caso, o custo inicial do sistema não é de vocês. O sistema está lá. O custo é da Fundação Norte, que é a nossa financiadora. Então, vocês não têm custo inicial do sistema. A única coisa que vocês vão ter é custo de manutenção do sistema. Né? Mas vai ter, porque não tem como a gente... Não tem almoço grátis, gente. Como se diz por aí, não tem almoço grátis. Né? Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer a manutenção desse sistema. Né? Quando o sistema é de todos, a gente pensa assim, é mais gente para cuidar. Né? Quando o sistema é de todo mundo, tem mais gente para cuidar. Então, a gente acha que vai ser mais fácil. Né? E a gente falou muito aqui dos sistemas isolados, né? Daqueles que têm grandes grupos geradores. Esses sistemas também têm custos. Então, por exemplo, visitei em Porto Velho, logo que a gente começou o projeto final de 2021, o Igor ainda estava com a gente. O pessoal do Cachoeirinha conheceu o Igor. Mas eu não sei se o pessoal do Porto Rico, acho que não, né? Pois é. A gente visitou Porto Velho, um sistema isolado, uma comunidade que chamava São Pedro, se não me engano. E tinha lá um grande grupo gerador e tudo mais. Era uma comunidade de uns 150 famílias, mais ou menos uma comunidade grande. Né? Esse diesel que vai neste grupo gerador do sistema isolado, ele tem um custo também. Quem que paga esse custo?
Quem paga esse custo é todo mundo que está ligado na rede. Eu, ele. Porque na nossa conta de luz vem um valor referente a esse negócio chamado CCC, Conta de Consumo de Combustíveis. O que é isso? É o diesel que o governo compra para mandar para os sistemas isolados, o governo não, as concessionárias, mas com dinheiro do Estado, para mandar para os sistemas isolados para queimar lá. Então, na minha conta de luz, na conta de luz do professor Lázaro, na conta de luz do professor Roberval, todas as contas de luz de quem está ligado no SIM, tem um valorzinho que a gente paga para pagar o diesel dos sistemas isolados que usam diesel. Entendeu? Então, esse custo é rateado pela população do país inteiro. Todos os sistemas têm custo, né? A gente não consegue se livrar. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2023, a conta de consumo de combustíveis chegou a 11,6 bilhões de reais. Ou seja, o óleo diesel que é queimado nos sistemas isolados, que tem grandes grupos geradores, custou para todo mundo que paga a conta de luz, isso aqui, ó. No ano anterior, foi mais. Foi 12,9 bilhões de reais. Então, é grana. É muita grana. É que essa grana é rateada entre todo mundo. São o quê? 210 milhões de brasileiros, não é isso? Nós somos em 210 milhões de pessoas, não é isso? Então, cada casa tem a sua continha de luz. Em cada continha de luz tem de 2 a 4% do valor da minha conta de luz, da dele, de todo mundo que está no SIM, tem dinheiro para pagar o diesel que queima nos sistemas isolados. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente não consegue, de fato, escapar de custos, né? Ninguém consegue. Qual é a grande injustiça, eu diria, no caso de vocês? É que eu não tenho que tomar conta do meu sistema. Eu, lá na cidade, tenho mil coisas que vocês não têm aqui, e vocês aqui têm 1000 coisas que eu não tenho lá. Uma das coisas que eu tenho e vocês não têm é, eu aperto o botão e tenho luz o dia inteiro. Porém, eu pago uma conta de luz para isso. Certo? Lá na cidade a coisa funciona assim. Eu não tenho que cuidar do meu sistema. Eu só tenho que pagar a conta. Eu pago a conta, a minha luz acende. Se eu não pagar, eles me tiram. Se eu não pagar, eles derrubam a minha luz e eu estou fora. Né? Agora, vocês, o que eu acho uma grande injustiça, tem que cuidar dos sistemas de vocês. Eu não preciso cuidar do meu sistema, eu só preciso pagar. Paguei, eu só preciso ter o dinheiro para pagar. Então eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para pagar. Senão eu fico no escuro. Né? Agora vocês não, vocês têm que cuidar do sistema de vocês. Se é diesel, se é geradora diesel, vocês têm que cuidar do gerador para não quebrar. Vocês têm que ir atrás do dinheiro do diesel. Vocês têm que alimentar o gerador. Se é um sistema fotovoltaico, solar fotovoltaico, vocês também têm que cuidar. Isso é justo? Não é. Na minha opinião, não é. Porém, é o que temos. Por quê? Se vocês não cuidarem, vocês não têm. O preço de vocês não cuidarem é o mesmo preço de eu não pagar. Se eu não pagar a minha conta, eu não tenho. Fico no escuro. Vocês, se não cuidarem do sistema de vocês, também não têm. Ficam no escuro. Né? Só que eu não preciso cuidar do meu sistema. Certo? Isso pode mudar? Eu acho que é perfeitamente possível que mude. Se houver parcerias com a prefeitura, parcerias com o poder público. Agora mesmo, dia 12 de março, eu estou indo em Manaus, num encontro que o pessoal da WWF está fazendo com os prefeitos de cidades da Amazônia que têm sistemas isolados. Para quê? Para ver se eles conseguem parcerias com as prefeituras. Para que as prefeituras ajudem a cuidar. Certo? Mas isso ainda não é uma realidade. A realidade que a gente tem atualmente é: vocês têm o sistema, vocês cuidam. E se vocês não cuidarem, vocês deixam de ter. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Ela pode não ser muito justa, mas é melhor do que não ter. É melhor do que não ter luz de maneira nenhuma. Certo? Eu imagino. Eu acho. Porque eu não sei o que é viver sem luz. Eu só sei quando eu venho para cá. E eu durmo nas comunidades. Aí eu sei. Mas eu não sei o que é viver sem luz. Vocês é que sabem. Então eu imagino que seja pior viver sem luz, mesmo que seja 4 ou 5 horas, do que cuidar. Do que ter que cuidar. Né? Então é basicamente isso. É pra gente saber que custo, gente, infelizmente, é da vida. Boleto a gente tem que pagar. Os boletos chegam.
Tendo a gente emprego ou não, o boleto vai chegar. Tendo a gente dinheiro ou não, o boleto vai chegar. Né? A gente tem que se virar para dar conta deles. Né? Aqui vocês não têm o boleto da conta de luz, porque não tem um relógio marcador. Vocês dividem a conta, mas é a mesma coisa. A conta vai chegar em algum momento. Né? Os professores vão falar com vocês sobre o custo de manutenção desses sistemas. Como é que eles desenharam os sistemas? Como é que fizeram as contas para chegar no valor do fundo que eles pediram, que a gente pediu para vocês recolherem, para não perderem o sistema quando as baterias derem pau, etc, etc. Porque elas têm uma vida útil mesmo. Né? Então eles vão fazer essa conta com vocês e explicar direitinho que conta é essa. Tá bom? Mas a gente não consegue se livrar de conta, gente. Eu seria a primeira a adorar me livrar de conta. Principalmente porque a Enel lá em São Paulo, que é a nossa privatizada, se cai uma chuvinha, a gente fica no escuro. Meu bairro fica inteiro no escuro. A última semana que caiu uma tempestade em São Paulo, teve bairros em São Paulo que ficaram 2 semanas no escuro. E os caras pagam conta. Todo mês. Então, assim, problemas a gente tem. Né? Grandes problemas. A nossa rede elétrica, por exemplo, ela não devia passar por cima mais. Nos países desenvolvidos, é tudo por debaixo da terra. De modo que se cai uma tempestade, não acontece nada com a rede. Na minha cidade não é assim, é tudo por cima. E a cidade é arborizada, tem muita árvore na cidade. Então cai um raio em cima da árvore, a árvore cai em cima do fio, é um bairro inteiro sem luz. E como a Enel, que é privatizada, não está nem aí, porque ela é privatizada, né? Ela demora 2, 3 semanas. Está levando multa agora da Anatel. Da ANEEL, perdão. A Anatel é de telefonia. Da ANEEL. Está levando multa porque ela demorou 2, 3, 4 semanas para restabelecer a luz em determinados bairros. Mas as pessoas estão pagando conta de luz para esse serviço horroroso da Enel. Né? Então a gente também tem BO. É que os nossos BOs são mais, vamos dizer assim, o perrengue nosso é mais chique. Né? Nossos perrengues são mais chiques. Né? Porque a gente tem um sistema, a gente está ligado no SIM. Né? Os perrengues de vocês são mais raiz. Né? Vocês não estão ligados no SIM. E vocês têm que manter o sistema de vocês. Mas perrengue e BO a gente tem, todo mundo tem. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Sobre isso aqui? Tem alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Alguma sigla, alguma palavra, qualquer coisa? Não, acho que, assim, só para colocar assim, só pensar aqui para a galera, que às vezes a gente consegue, o que o senhor está falando aí, é com relação do custo, né? Só para ajudar um pouquinho na questão do custo, porque só pensando assim, que cada conforto que a gente tem, ele tem um custo. Vamos pensar lá no nosso interior, lá o rabeta, por exemplo. Todo mundo tem um rabeta. O cara está confortável, mas tem um custo. Ele tem um custo. Então, outra parceria que eu acho que é interessante que caiu nesse tema, a senhora colocando, é entre as comunidades aqui, trocar essas ideias para os sistemas evoluir. É ruim a gente estar sem energia agora. Essa parceria que talvez vai acontecer futuramente em Manaus, a senhora vai para essa reunião junto com os municípios de Santarém, tal, isso vem após, né? Mas assim, vendo as comunidades aqui, Mentai, Cachoeirinho do Mentai, Alto Mentai, Porto Rico, Prainha, eu acho que está aqui, né? Que assim, essa capacitação que a gente está sendo formada agora, que era para a gente trocar essas ideias entre lideranças de comunidade, passar para as outras comunidades. Como eu posso dar um exemplo? Por exemplo, Alto Mentai, Mentai e Cachoeirinho. Hoje nós vamos fazer a reunião para nós passar esse conteúdo na comunidade de Mentai, por exemplo. No próximo mês a gente vai tentar reunir o pessoal do Mentai para fazer essa palestra também, ajudar a gente lá no Alto Mentai, para que o trabalho coletivo do fotovoltaico seja para hoje, para amanhã e depois, para tentar colocar na cabeça dos comunitários como é que se faz o conforto para ele ter. Mas a gente poderia, eu já imaginando essas ideias aqui, né? Para colocar para as comunidades se unir, se reunir. Bora lá no Mentai hoje conversar com ela. Quando as meninas fazerem a reunião delas, por exemplo, colocar para a comunidade, quando vocês forem lá. Então a gente poderia dar essa força aí. Mas só para colocar a memória aqui, pensando aqui na nossa vida lá do interior, que alguém já tem uma energia lá do grupo gerador, né? É das 7 às 10, vamos falar assim. Aí o resto é tudo no escuro. Então, para quem já está acostumado com energia, ficou um pouquinho chato mesmo. Então, mas só para colocar aqui, cada conforto hoje nosso tem um custo, gente. É o que ela está acabando de colocar. Isso é interessante para a nossa comunidade.
tentar convencer lá que, por exemplo, hoje se nós pensarmos no coletivo lá, para mim ele é mais viável, o coletivo. É mais viável. É um pouquinho chato para trabalhar? É um pouquinho chato para trabalhar. Mas ele seria mais viável por motivo que quanto mais pessoas, melhor para a gente, né? Então, eu acho que todos que são líderes de comunidade aqui, eles têm essa noção, eles sabem como lidar com a comunidade, mas a gente sabe que é um pouco difícil trabalhar com a população. Mas é mais ou menos isso que eu queria só crescer aqui e dizer para gente, que isso é interessante para a gente que está lá na ponta, lá dentro da mata, a gente tem uma energia dessa, fotovoltaica, né? Por exemplo, fotovoltaico. Na questão da gente, pô, quando tu tem que tu não está queimando diesel, tu já só está dependendo um pouquinho do sol, isso é muito interessante para a gente lá. A gente já tem exemplo da cachoeirinha, né? Porque eu participei, ajudei também a fazer a montagem do sistema, isso é muito interessante. Nós vamos chegar lá, viu? Fica tranquilo que nós vamos chegar lá no Alpine. Pessoal, aproveitando que o Walter já está com o microfone, a gente era para ter começado com a apresentação de todo mundo e tudo mais, mas como não estava todo mundo aqui, eu comecei com a minha apresentação de PPT. Tá? Eu vou começar aqui comigo e o Walter já começa e todo mundo vai se apresentando rapidamente. Eu sou a Karina, eu acho que a maior parte das pessoas aqui já me conhece. Eu faço coordenação de campo. A instituição à qual eu estou ligada é a Michigan State University, ligada diretamente, né? Mas eu sou meio que se eu fosse dizer o que é que eu faço, eu ia dizer que eu sou bombril. Sou meio que 1001 utilidades, né? Eu sou a pessoa bombril daqui. Então, qualquer coisa que precisarem, todo mundo aqui tem o meu, ou praticamente todo mundo tem o meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui no quadro para vocês, quem quiser anotar. E eu estou sempre aberta a conversar com vocês sobre o que quer que seja. Todo mundo sabe que eu sou acessível. É só passar um WhatsApp para mim e dizer boa noite, bom dia e tal, e eu vou responder sempre que possível. Tá? Então, eu estou no projeto desde o final de 2021 e eu faço essa conexão entre a UFOPA, que é a nossa universidade parceira local, e a Michigan State University, que é a universidade que gere o dinheiro que não é da Michigan State University, é da Fundação Mott. Chama-se Charles Stewart Mott. Bom, esse cara era um dos fundadores da GM, tá? Da General Motors. Então, ele tem essa fundação. Essa fundação não financia apenas o nosso projeto, mas financiou projetos do PSA, financiou projetos do WWF, diversos projetos. Então, eu faço o meio de campo aqui, entre as pessoas, faço contato com as comunidades, a gente contrata os bolsistas, enfim, 1001 utilidades. Eu sou a Karina Bombril, tá? Então aí começa com o pessoal daí, depois eu vou pedir para os meninos do Laber também se apresentarem. Só pensar que a Karina, eu acho que ela é o meio campista aí no campo, né? O líder. Líder. Eu, Walter, lá do Alto Mental, eu acho que a maioria também já me conhece aqui. Estou aqui como presidente da associação lá, Caian, que é da nossa comunidade lá. Oi, bom dia, gente. Eu sou acadêmico da UFOPA, né? Faço curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E, atualmente, eu sou bolsista da PROS administrativa. E, aqui dentro da universidade, eu trabalho que nem a Karina, sou meio bombril, né? Dentro do meu curso, faço um monte de coisa. Mas, atualmente, mais alto? Não, fica em pé. Não, fica em pé. Por favor. Para a gente poder filmar, tá bom? As pessoas ficam em pé. Continuando, né? E, atualmente, a minha linha de pesquisa é com gestão de resíduos sólidos, né? E fui convidado a participar dessa capacitação. E para aprender mais, né? Também para usar na nossa área, tentar aplicar na nossa área. E é isso. Bom dia, eu sou o Luiz Otávio, também sou da Engenharia Sanitária, da UFOPA. Trabalho na linha de energia renováveis, com foco em energia fotovoltaica. E também trabalho em sistemas de abastecimento de água, estações de tratamento, um programa de atuação profissional e empreendedorismo também.
Bom dia, eu me chamo Lucimar, na comunidade de Porto Rico. Estou apenas um morador lá. Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Elisete, sou da comunidade de Vista Alegre, sou apenas comunitária. Bom dia, sou aqui da nossa família. Meu nome é Minael, eu também sou comunitário da comunidade de Vista Alegre. Bom dia, pessoal. Meu nome é Kelúvia, eu sou apenas uma comunitária. Bom dia, pessoal. Eu se chamo, meu nome é Raimundo da Silva, mais conhecido como Peixe-Boi. Eu sou comunitário da comunidade de Porto Rico. Bom dia, pessoal. Meu nome é Almir Alves Silva, da comunidade de Alto Militar, sou apenas um morador. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ivanildo Silva de Souza, eu sou da Catarina do Mentai, hoje eu estou aqui representando a comunidade como presidente da comunidade. Bom dia, eu sou o Lucas Guimarães, da comunidade de Mentai, eu sou apenas comunitário. Bom dia, meu nome é Jomara, sou da comunidade de Vista Alegre, sou apenas comunitária. Participar do curso e aprender mais aqui junto com vocês. Bom dia, pessoal, sou lá do Mentai, comunitário da comunidade. Clemerson. Bom dia a todos, meu nome é Aline Moreira, eu sou da comunidade de Mentai, também sou acadêmica da UFOPA, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, e eu fui convidada a participar do curso também como comunitária. Bom dia, gente. Eu me chamo Vera Neire, mas me conhece a maioria como Vera. Eu sou comunitária, sou universitária também, não aqui da UFOPA. E eu estou aqui para poder aprender e depois repassar para a minha comunidade. Bom dia, pessoal. Eu sou o Valdir da comunidade de Catarina do Mentai. Bom dia a todos. Me chamo Rui, olha que já tenho umas 3 vezes aqui já, apresentar a comunidade. O sistema que eles têm lá, hoje em dia lá a gente lutou, como a Karina falou aí, o sistema hoje está funcionando bem, graças a Deus. É isso. Karina, terminou. Já? Foi todo mundo? Microfone. Karina. Só pegar esse. Obrigada, gente. Tá ótimo. Então, todo mundo já se conhece, né? Eu vou chamar o professor Lázaro para fazer uma apresentação do Laberto para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ter um lanchinho, tá? O professor Berval já foi atrás, tá bom? Já estava encomendado, é só pegar. Agora o professor Lázaro vai falar